do Agro. Eu sou a Paula Triaca. E eu sou a Luana Campos. E esse é o AgroPink Podcast. E hoje faremos um episódio introdutório para vocês conhecerem um pouco mais sobre nós duas, sobre a AgroPink e sobre o podcast. Isso, e nós elaboramos alguns temas importantes e também a caixinha de perguntas que deixamos no Instagram para o pessoal interagir um pouco com a gente. Vamos falar sobre elas hoje. Então, vamos começar. Luana, conta pra gente. Quem é a Luana Campos e fala um pouco sobre essa história. Eu nasci em Brasília, meus pais são de Brasília. Quando eu nasci, minha mãe, que morava na cidade, foi morar na fazenda dos meus avós com meu pai. E nisso eu tive essa criação na roça. Depois de algum tempo meu pai comprou uma propriedade pra gente morar um pouco longe dos meus avós. E o meu pai na época trabalhava CLT e tudo, só que ele não era muito satisfeito com essa vida. E o meu avô ajudou ele a comprar uma propriedade maior e aí ele entrou no mundo de vez da agricultura, né? Porque a fazenda do meu avô era uma fazenda de gado leiteiro. E nisso, por sempre viver nesse ambiente, com os animais, com as plantas, foi algo que sempre esteve na minha vida e me despertou essa curiosidade. Aí eu fui crescendo, tive que sair um pouco da roça, tive que estudar na cidade. Eu pensei, o que eu vou fazer na faculdade? Eu preciso, né? Fazer uma faculdade. E aí na época eu pensava muito em fazer direito, que eu achava, tinha uma admiração muito grande pela advocacia. Mas eu falei, será isso mesmo que eu quero? E na época, na escola que eu estudava, tinha um professor, orientador, que ele ajudava os alunos a se direcionar mais ou menos para que curso fazer na faculdade. Professor Marcos, inclusive. Aí eu fui até a sala dele e falei, professor, então, eu estava pensando em fazer agronomia. Sempre tive essa vivência, então eu acho que eu iria me adaptar muito bem. Aí ele, Luana, se você já tem esse contato, eu acho que você daria super certo, porque é uma ampla diversidade de coisas que você pode atuar dentro do agronegócio. Então tá bom. Peguei e me inscrevi para agronomia na UNB. Aí eu passei no vestibular do segundo vestibular do ano de 2013. Mas a minha mãe falou, não, termina o ensino médio, depois você consegue passar de novo. E aí me deu uma angústia, que eu queria muito ter entrado logo de cara na faculdade, mas aí no primeiro de 2014 eu passei também. E entrei bom, na né? Senão eu ia ficar muito nervosa com ela. Na verdade, eu fiquei muito nervosa quando ela não deixou eu entrar, né? Mas consegui passar novamente. E aí eu comecei a vivenciar a agronomia no ambiente acadêmico, né? E aí eu achei muito legal porque eram as pessoas que eu me identificava, que tinha aquela vivência na roça, né? Porque quando eu tava na escola, eu falava, todos os meus amigos são da cidade. Se sente um bichinho do mato, né? Só eu que tenho essa vivência e tal. Aí eu comecei a me identificar mais com as pessoas. Eu fui descobrindo o mundo, as matérias. O que você gostava mais? As matérias assim, que eu mais gostei dentro da faculdade de solos. Foi uma matéria que eu gostei muito, entomologia, fitopatologia. Eu achava assim um mundo incrível, né? Acho que às vezes a gente fica assim, é isso que acontece, mas quando você entra e vê aquele patógeno, né, aquela praga, é um outro mundo, né? Engraçado que você falou que já gostava de solos desde a faculdade e agora trabalho com solos, trabalho com solos e a sua pós também. E a minha pós-graduação também, agora, né, estou iniciando uma nova pós-graduação em solos, mas eu já fiz uma em proteção de plantas, né? Que é esse outro assunto que você também... Que eu também gosto. Mas apesar das matérias, dessas que eu mais me identifiquei, eu acho que uma coisa bastante importante é o relacionamento com as pessoas dentro da faculdade. Você ir para um dia de campo, você fazer amizades, eu acho que isso agrega, com certeza, na sua vida pessoal, mas assim, na sua vida profissional também. Aquelas pessoas que estão ali na faculdade, que você conheceu no dia de campo, vão ser uma pessoa que vai arrumar um emprego para você futuramente, vai ser um padrinho do seu casamento. Eu acho que abordar toda essa possibilidade de relacionamento interpessoal dentro da faculdade é um ponto relevante que a gente
não pode deixar passar. Eu tava até comentando esses dias com uma amiga que essas saídas depois da faculdade, ir para um barzinho, ir para uma festinha, muitas vezes eu mesma, né, não sou muito desse tipo de coisa, não gosto muito de sair para esses lugares, mas acaba que é um ponto de networking muito importante. Então, gente, não negligenciem o barzinho depois da aula, porque você vai conhecer gente, vai trocar ideias. E sempre você vai chegar no assunto trabalho. Claro. Sempre. Vai perguntar, tô fazendo estágio. Nossa, que legal, como que você conseguiu? Ou conseguiu uma oportunidade de emprego, vou fazer um intercâmbio. Isso aí, você conhecendo as pessoas, você vai descobrindo como elas fizeram, né? Não, é muito uma importante. Possibilidade, uma oportunidade enorme. Eu, assim, todos os dias de campo que eu participei foram incríveis, sabe? Tem o conhecimento técnico que tá lá pra gente aprender. Sim. E também tem esse networking das pessoas, né? E a vida é feita disso, né? Contato com outras pessoas. E engraçado que eu vejo que a maioria das pessoas que a gente conhece, que saíram pro mercado de trabalho e já rapidamente conseguiram emprego, foram aquelas que fizeram mais networking. É aquela coisa, né? Muito importante. Nunca é sobre ser o mais inteligente, o mais esperto. É saber realmente se comunicar, fazer amizades, criar oportunidades e as relações interpessoais. Sim, claro que é importante a gente estudar e ser um bom profissional, mas uma coisa anda lado a lado com a outra, né? Sim. E aí, depois que você entrou no mercado de trabalho, como é que foi? Então, aí teve a pandemia e tal. Aquela angústia. Num momento bem delicado, né? Exatamente. Formamos na pandemia e aquela angústia. E agora, o que eu vou fazer? Eu tô terminando a faculdade. Eu acho que é mais angustiante sair da faculdade do que entrar nela, né? Muito mais. Entrar é ótimo. Você faz amigos, um mundo novo, sai da escola, que você já tá de saco cheio da escola, e chega num ambiente novo. Mas entrando no mercado de trabalho, eu acho que é um pouco mais assustador, né? E assim, eu fiquei muito ansiosa, eu queria muito trabalhar, eu sempre fui uma pessoa muito ativa e gosta de trabalhar, então aquela sensação de, meu Deus, será que eu vou conseguir um emprego? Será que vai ser fácil? Nossa, como é difícil, me bateu bastante, mas eu falei, não, eu não posso deixar bater, eu vou falar com quem eu puder falar, se eu tiver que distribuir currículo na rua, eu vou distribuir, e aí fui conversando com os amigos, terminei a faculdade, me ajuda, não sei o quê. E aí surgiu a oportunidade de eu começar o meu primeiro emprego. Foi como trainee, passei 3 meses dentro da empresa. Uma revenda de produtos, isso. E aí eu conheci muita gente, graças a Deus, fiz bons contatos lá, mas aí terminou os meus 3 meses, acabou o contrato, e aí eu precisava de outro emprego, não tinha opção de ficar parada. E aí entrei para a Fazenda Malum, da Clevane, né, que esteve conosco. E foi outra experiência muito incrível, um pessoal bastante acolhedor. Aprendi bastante, continuando ainda na parte de insumos. Pra quem não sabe, a Fazenda Malunga é uma fazenda de orgânicos que tem aqui no Distrito Federal. E aí o primeiro episódio que a gente vai lançar, né, essa semana, inclusive, dia 21, na quarta-feira, é com a Clevane e com a Mariana Vale, mãe e filha, que são donas da Malunga, onde a Luana trabalhei também. Nossa, o pessoal lá é incrível e aprendi bastante. Mas aí fui caminhando, ainda, apesar de ser uma empresa incrível, ainda não era onde eu me sentia... O meu desejo de continuar lá. E aí surgiu outra oportunidade, trabalhei no Sicoob com crédito rural, também foi incrível, outra visão do agro, né? O bom das minhas passagens nas empresas que foi isso, né? Sim. Bastante diversificado e eu pude ter uma gama de aprendizados, assim, extraordinárias. E aí entrei no Sicoob, passei mais um tempo no Sicoob, conheci outras pessoas incríveis. E depois houve uma entrevista de emprego numa propriedade da região, no setor de HF, e eu passei na entrevista e comecei a atuar onde eu estou atuando exatamente no momento, que é com solos, nutrição de plantas, e tem sido incrível também, né? E essa parte de hortaliças aí, você gosta de mexer com isso? Gente, eu adoro mexer com hortaliças e a hortaliça esteve desde o início da minha carreira, né? Porque na revenda que eu trabalhava era muito focada em HF.
E assim, é porque é tudo diferente, né? Não existe receita de bolo. Acho que nada na agricultura existe receita de bolo, mas todo dia pode acontecer uma coisa diferente, mudar todo o seu planejamento. Esses dias eu até brinquei com a minha mãe. Mãe, hoje eu vou amanhã eu vou acordar e eu não sei o que vai acontecer no meu trabalho. Ela, mas isso é bom, é? Aí eu, é ótimo, porque não é aquela coisa certinha, engessada, tudo engessada todos os dias. Mas eu adoro, porque são culturas, assim, extraordinárias. Acho que eu tô puxando um pouco o saco. Muito bom, né? Você gosta do que faz, isso é muito importante. Que é o segredo, né? De você conseguir trabalhar bem, é gostar do que você faz. Mesmo realizada profissionalmente, eu achava que ainda faltava uma coisa que eu poderia melhorar. E empreender sempre foi uma coisa que eu fiz desde pequena. Eu vendia din-din, semi-joias, temperos, sempre tava arrumando alguma coisa pra fazer. E aí eu falei, gente, e se eu começar alguma coisa no digital? Comecei a pensar, ver algumas pessoas na internet também. E aí eu pensei, acho que eu vou fazer umas fotos mais voltadas pro profissional, no ambiente de trabalho. Eu acho que assim, se eu não levar pra frente essa coisa do digital, pelo menos eu vou ter fotos profissionais no meu ambiente de trabalho que vai ser algo atrativo para as empresas. Com certeza. Então fui tirar as fotos e tal. Ficaram lindas, vou postar uma. Aí quando eu vejo, Paula postou uma foto muito parecida com a minha. Eu falei, gente, no que sorgo, tá na cultura do acontecendo? sorgo, as duas com a roupa parecida. Foi, camisa branca. Nossa, mas foi legal. Eu também vi na hora, eu falei, gente, será que a Bruna tá pensando a mesma coisa que eu? E aí, eu acho que é coisa do destino, né, Paula? Sim, Como com pode? certeza. E aí, dias depois, eu encontro a Paula no mercado, lá no Padef. Aí a gente começou a conversar sobre essa onda do digital e ela falou, e eu também, né, falamos que queríamos fazer um produto digital, né? Só que ainda tava uma coisa bem pequena, ainda tava elaborando, no mundo das ideias, ainda estávamos elaborando. Mas enfim, passamos um tempão conversando, incentivamos umas das outras, mas não saiu muita coisa, né, Paula? Sozinhas a gente não foi muito pra frente. Eu acho que pra quem não tem muito essa coragem de entrar sozinho no digital, fica às vezes com um pouco de receio, ou acha que vai desanimando, fica com vergonha. A nossa dica aqui encontra alguém que tá na mesma, tem a mesma vibe, que quer a mesma coisa, porque uma vai incentivando a outra e anda muito mais rápido. O trabalho acontece, né? Tipo, vou fazer isso aqui hoje, você vai fazer aquilo. E vai acontecendo do jeito. E tem dias que uma tá mais animada, aí a outra tá pra baixo, você puxa a outra. Uma anima a outra, com a gente é assim, né, Paula? E claro, e assim, cada uma tem, que nem você falou, a sua vivência, tem as suas experiências, tem ideias diferentes e a gente agrega muito com a união. A união faz a força. É aquela frase super clichê, mas que é verdade, né? Sim. Ficamos com essas ideias e tal, não foi pra frente. Mas existia ali a vontade das duas, né? Passou um tempo e eu ainda com aquele pensamento, gente, e aí, será que eu não vou fazer nada? Eu tenho que fazer alguma coisa. A Paula me manda uma mensagem. E aí, Luana, tudo bem? Tava pensando a gente levar aquele projeto pra frente, o que você acha? Eu falei, vamos, só se for agora. Aí logo a gente já marcou. Logo a gente marcou aquela reuniãozinha. No café. A gente foi até um café e começamos a bolar umas ideias e colocar no papel mesmo, escrever, né? E aí bolamos um plano que, assim, não era exatamente como tá acontecendo agora, né? Porque foi evoluindo, a gente viu o que deu mais certo pra gente, né? Mas foi o ponto inicial da nossa caminhada, né? Um marco na nossa história. Foi o nosso dia no cafezinho. Foi. E foi assim que aconteceu e tá sendo até agora. E eu acho que tá sendo uma experiência incrível, tanto pra mim e eu acho que pra você também, né, Paula? E você, Paula? Me conta aí, conta pra gente. Quem é a Paula? E qual a sua história? Tá todo mundo curioso pra saber. Aquela famosa, né? Todo mundo curioso pra saber. Bom, meu nome é Paula Triaca. Eu nasci em Goiânia, mas só nasci mesmo porque uma semana de vida eu já fui pro Padef, né? Que é o lugar onde a minha família tem fazenda.
Eu vim de uma família de pioneiros na agricultura do Distrito Federal. Minha família é do Sul. Mas aí o meu avô que trabalhava lá, ele trabalhava na Copavel. Meu avô é do Rio Grande do Sul, minha avó, mas eles moravam no Paraná, lá em Cascavel. E meu pai, né, e meus 3 tios, meus 2 tios e minha tia, que eram crianças, e meu avô, né, surgiu para ele a oportunidade de começar a desbravar aqui a agricultura no DF. E ele, juntamente com outras famílias de aventureiros, deixaram tudo lá. Vieram com a cara e a coragem. Isso, vieram com a cara e com a coragem, não tinha nada aqui. E eles, né, com o PADEF, né, o surgimento desse programa, né, onde eles começaram a desenvolver a agricultura aqui na região, eles vieram e começaram do zero, porque meu avô tinha esse sonho, né, ele me conta, de fazer algo, ter uma terra para que a família trabalhasse unida, né, ele queria que fosse algo que unisse a família, que todo mundo trabalhasse junto e não se separassem, né, e lá no sul ele não via assim tantas oportunidades para manter esse vínculo ali de todo mundo na mesma cidade. Ele já imaginou, eu lembro dele falando isso pra mim, cada filho indo pro canto, conseguindo suas oportunidades em áreas diferentes. E ele achou que a terra seria um vínculo forte pra mim, e realmente foi. Porque todos os filhos, né, depois do meu avô, meu pai fez agronomia também, meu outro tio fez direito, minha tia fez administração, meu outro tio fez veterinária, mas todo mundo seguiu ali para a área do agro, né? Todo mundo trabalhando como produtor rural. E então eu cresci na fazenda, eu morei lá até os 5, 6 anos. Eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, a Júlia, que tem 22, Vai brigar com 23, você, 23. se você não souber a idade dela. Tenho 23, não lembro nem a minha idade. Tenho 26. Então ela tem 23. E a minha mãe é de Goiânia, né? Por isso que eu nasci lá. E aí, quando meus pais casaram, né, minha mãe foi morar no PADEF com meu pai, e então a gente cresceu ali na fazenda. 5, 6 anos a gente veio para Brasília para estudar também, né, que nem você, os pais pensando da gente ter uma educação assim boa aqui na cidade. E aí cresci aqui e eu perdi um pouco, assim, eu continuava indo pra fazenda aos fins de semana, e meu pai sempre nesse esquema de bate-volta, todo dia indo pra fazenda e voltando, que dá mais ou menos 1 hora de viagem. E eu fui crescendo, eu não tinha assim tanto esse dom natural, esse vínculo tão natural com a terra, com a agricultura e muito menos com exatas. Eu sempre fui uma pessoa da parte de humanas, de comunicação, criatividade, sempre gostei muito de escrever, de criar, de desenhar, enfim. E aí, quando chegou na época de escolher qual curso eu faria, eu fiquei super em dúvida entre comunicação social e agronomia, porque eu tenho no meu coração, assim, essa atração mesmo por essa área do audiovisual, da comunicação, jornalismo, publicidade, então eu achava que seria o curso que seria a minha cara. Mas algo dentro de mim falou mais forte, e eu acho que esse algo é o legado que a minha família deixou pra mim. E ver, né, que todos eles amam tanto o campo e tem essa, eu não sei, é como se fosse uma conexão, um imã que me puxou pro agro. E aí eu marquei agronomia lá e a gente, enfim, marquei e tava viajando, esqueci, porque eu nem tinha terminado o ensino médio, eu fiz o vestibular só pra treinar. E aí eu passei, isso, e eu passei também no meio do 3º ano. E eu tava lá em João Pessoa com a minha família, e o povo começou a me dar parabéns, e gente, que é isso? Parabéns, porque quando eu vi eu passei, tive que voltar e resolver tudo correndo, porque eu era menor de idade, eu tinha 17 anos, e aí, né, fiz todo o processo e consegui. Daí entrei na faculdade, e lá, né, foi um choque um pouco, porque o pessoal do agro já tinha um perfil diferente do meu, porque eu fui criada na fazenda até a primeira infância, mas eu era um pouco mais patricinha. Ainda sou. E aí... Tem que ser, né, Paulo? Não, cada um tem o seu tipo, né? E, mas... enfim, e eu não era tanto assim dos rolês do pessoal, mas ainda assim, dos rolês agro.
Mas aos poucos eu fui me abrindo, fui conhecendo as pessoas. E nossa, foi incrível, porque eu conheci muita gente legal, inclusive a Luana, que eu já conhecia, inclusive vou abrir aqui um espaço para contar. A gente se conheceu na Agrobrasília, um ano antes, eu acho, da gente entrar na faculdade, através da Amanda, que é minha prima. E minha melhor amiga de infância. E aí a gente logo ficou amigas lá na Agrobrasília. E depois nos encontramos. A gente não achou encontramos. que iríamos fazer o mesmo curso, né? Isso. E aí a gente entrou para agronomia as duas na mesma época e a gente já se conhecia, então a gente já criou um vínculo ali. E também várias outras pessoas, né? Foi realmente uma experiência muito legal dentro da faculdade. Confesso que como eu tinha muito essa parte de exatas, eu penei um pouquinho nessas matérias. Não se iludam, gente. Talvez a agronomia não seja o curso mais fácil ou mais difícil de entrar, mas não é fácil de sair e passar por essas matérias. Tem muita matéria complexa. Mas estudei, ralei e consegui, né? Eu gostei muito também de ir um pouco mais para esse lado da comunicação, que eu gosto demais quando eu fiz a faculdade. Então a UNB ela permite a gente pegar umas optativas de qualquer outro curso. Isso então, enriquece bastante demais. o currículo, a vivência, né, com a faculdade. E conhecer pessoas de outros cursos também, né? Então lá na faculdade eu fiz a matéria de empreendedorismo, fiz marketing agroindustrial, matéria de administração. Então essa parte ali de marketing, comunicação e tal, e gestão, que sempre foram as que mais me atraíram, eu já fiz, dei um enfoque dentro da faculdade. Eu também estagiei dentro da UNB na área de fitopatologia, fiz o PIBIC, que é uma iniciação científica na área de nematologia, e foi muito interessante, eu também gosto muito dessa área, mas a minha paixão realmente é mais para esse lado da comunicação. E eu, inclusive, recomendo que vocês façam estágios em o máximo de estágio possível, de curso de extensão, de projeto de pesquisa, para vocês irem conhecendo as possibilidades que tem dentro do agro, né? A faculdade ela proporciona isso pra gente. Então eu acho que eu não aproveitei o suficiente nesse sentido. Se eu voltasse no tempo, eu teria feito mais estágios, teria feito mais pesquisas, enfim, feito cursos de extensão e teria me capacitado um pouco mais nesses cursos online, inclusive, que a gente tem muitos disponíveis aí na internet. Inclusive a gente vai lançar os nossos, né? Em breve. Mas eu teria feito mais esse tipo de capacitação também. Enfim, terminei a faculdade e aí logo veio a pandemia, assim, um mês. No mesmo mês que eu colei grau, foi a última turma de colação de grau e teve a pandemia. Então foi um momento muito complicado na minha vida, na parte emocional, né? Eu acho que muita gente ficou abalada com isso. Eu passei por um momento difícil e ao mesmo tempo foi uma adaptação nova. Eu saí daquela vida minha de faculdade, né, intensa, onde eu estava sempre rodeada de pessoas, de amigos, de afazeres, e eu fui para um ambiente, né, da fazenda, fui morar na fazenda, ali reclusa na época da pandemia, com problemas assim, passando por ansiedade, questões emocionais, né, que a Luana também, a gente comentou muito sobre isso, que ela também passou. Porque é uma quebra de realidade, né? Demais. Você tá na faculdade, você tem a sua rotina, contato com pessoas, aí você faz o estágio, vai trabalhar, e aí quando do nada, você não pode fazer nada disso, você vai ficar na sua casa, quentinha, com a sua família. Nossa, então, com certeza abala, né, o emocional das pessoas. Sim. Não só a gente, todo mundo, em diferentes áreas, né? Não, abalou muito e eu tava com esse problema de adaptação também, de trabalhar em família, porque eu já fui direto para essa parte de sucessão familiar, né? A minha irmã acabou escolhendo publicidade, que é o curso que eu... Tava no seu coração. Tava no meu coração lá atrás, assim, e ela também é muito boa nessa parte, ela desenha super bem, enfim, faz pinturas, e ela foi para essa parte, esse curso de comunicação ali, e eu que fiquei na parte do agro. E eu achava que seria o contrário, porque quando a gente era criança, a Júlia sempre foi muito mais de ficar lá desbravando na fazenda com meu pai, acompanhando ele, e eu não. Mas o destino, né, fez o contrário. Então, ali durante esse período de adaptação, foi muito complicado, porque era eu e meu pai, eu como sucessora, e o meu pai, ele passou por esse momento também de adaptação quando ele formou em agronomia e foi trabalhar com meu avô, então ele já entendia, né, como que era
Sentiu na pele. Sentiu na pele, porque é um momento realmente que das duas partes há uma dificuldade, não tem como, né? Tem alguém ali que viveu, tem experiência, e tem alguém que está chegando com novidades e com conhecimentos que aprendeu ali na teoria e que muitas vezes podem agregar e a pessoa que tem a experiência, no caso o pai ali, né? Essa figura, ela tem que dar mais abertura, mas ao mesmo tempo a gente tem que segurar um pouco a onda, porque às vezes a gente quer aplicar tudo da teoria e na prática não é bem assim. A gente vê claramente que a gente tem que ter humildade e dando tempo ao tempo para acontecer essa conexão entre, no meu caso, né, eu e meu pai ali, esse alinhamento. E não é do dia pra noite que isso acontece, né, Paula? Então a gente tem que se adaptar àquele ambiente também. Tem. E ambos aprendendo um com o outro, né, e agregando. Mas como era o momento da pandemia, foi muito difícil. E eu ficava sempre pensando assim, nossa, será que eu fiz o curso certo? Será que eu devia ter feito isso? Eu devia ter feito comunicação mesmo, trabalhado com alguma outra coisa? E no meu coração eu sentia que sim, que eu devia ter feito, mas eu ainda não sabia exatamente como que as coisas iam funcionar pra mim e a área que realmente eu iria atuar ali no agro, enfim. Fiz um MBA também nessa época da pandemia, online, e foi, assim, realmente agregou bastante, eu achei ótimo. E aí, depois que terminou o MBA, logo depois, eu já estava, assim, um pouco mais adaptada com meu pai, a gente já estava ali mais em sintonia, eu ali na parte de gestão e ele mais no operacional, na tomada de decisões. Daí, quando chegou no mês de outubro do ano passado, aconteceu um acidente na fazenda, que a gente tem agricultura, né? A gente mexe com soja, milho, sorgo e a gente grãos, isso. E a gente também mexe com tem uma atividade secundária, bovinos de corte. O meu pai teve esse acidente onde ele foi atacado por uma vaca e foi foi o momento mais difícil da minha família, assim, das nossas vidas. Eu tava lá, né, quando aconteceu, e aí meu tio também, a gente levou ele pro meu pai pro hospital, e foi um milagre, um grande milagre, né? O meu pai, ele, nossa, renasceu, assim, a gente fala que ele tem uma segunda data de nascimento, graças a Deus, apesar da gravidade, ele passou por tudo isso e hoje ele tá bem. Graças a Deus. Mas, da noite pro dia, literalmente, eu tive que tomar a frente da fazenda. E a minha mãe e a minha irmã estavam ali cuidando do meu pai, que estava, né, na UTI, e eu tive que tomar essas decisões ali na fazenda. A gente ia começar o plantio, tinha atrasado as chuvas, então a gente não tinha plantado ainda. E, aliás, a gente ia plantar em 15 dias e acabou que a gente plantou em 30, de toda forma não tinha começado ainda. Tinham coisas ainda para decidir, para alinhar com os funcionários, e foi tudo no pior momento, mas teve que acontecer. Teve que acontecer. E nisso, apesar de ter sido o pior momento das nossas vidas, foi um momento de muito crescimento. Então eu tive que aprender na marra ali. Óbvio, queria que tivesse sido de outra forma, mas aprendi muito nesse período, né? E graças a Deus também eu tive apoio do meu tio, e ele me ajudou assim também ali dando dicas, né, de como funcionava essa parte operacional, me lembrava de uma coisa ou outra que acaba que mesmo eu sendo agrônoma, eu não fazia ideia. Então, nossa, como eu aprendi nessa época, muito aprendi com o meu tio, aprendi com os funcionários, e isso é uma coisa que a gente, inclusive, né, no podcast da Clevane e da Mari, a gente comenta que todo mundo tem algo para ensinar e como é importante a gente ter essa troca com os funcionários. Então eles também foram uma âncora ali, que já estava uma equipe que já tinha trabalhado há um tempo com a gente. Então a gente conseguiu, soltou o plantio, acompanhou, meu namorado também deu um apoio ali, né, acompanhando o plantio, as operações. E foi um processo ali árduo, mas quando a gente foi para a colheita, graças a Deus meu pai já estava ali bem, assim, né, mais recuperado, e ele já acompanhou também esse período da colheita. Então foi uma primeira safra conturbada na minha vida, mas foi marcante e teve muito aprendizado. Paula, assim,
que o seu pai achou do que aconteceu enquanto ele estava fora? Ele te deu algum feedback? Então, os primeiros dias não, porque ele estava na UTI, ele estava, né, não tinha contato com ele. Mas depois que ele já estava no quarto, eu lembro que quando ele acordou, aí eu já fui falar com ele, ó, pai, fica tranquilo, e ele nem conseguia falar, né, e eu, fica tranquilo, porque eu tô cuidando de tudo. Tá dando certo. Tá dando certo. E eu lembro que ele ficou orgulhoso de mim, né, ficou feliz e aliviado, porque, né, deve bater aquela preocupação. E aí, nossa, descobri que você acorda, que você tava ali há não sei quanto tempo, dormindo. Enfim. Logo no início, eu não fui passando tudo, porque ia acontecendo os problemas, né? A gente evita contar evitar preocupações. Mas acabou que foi dando tudo certo e aos poucos ele foi voltando, retomando, né? Eu fui comunicando ele das coisas e deu certo. E hoje a gente já está trabalhando mais em sintonia, né? Ele voltou ali a atuar, então ele também fica ali na tomada de decisão e mais no operacional, ele me acompanha ali, a gente vai para a fazenda juntos e eu fico mais na parte administrativa, mas ao mesmo tempo eu adquiri um espaço ali por conta da confiança que ele teve em mim por essa experiência que eu vivi. Então, eu acho que eu demonstrei pra ele que eu tinha capacidade e que eu consegui me virar, então ele também naturalmente abriu espaço. E eu acho importante ressaltar que isso é algo que aconteceu diante de uma situação extrema, mas que naturalmente, eu conversando com as pessoas que também são sucessores, isso vai acontecer naturalmente. Então, vai muito de você começar a tomar responsabilidades para você aos poucos e mostrando, né, que você consegue, que você ajuda, que você agrega e criando o seu espaço ali. E naturalmente vai havendo uma confiança e você vai se posicionando ali. Então, é algo natural. Não foi uma coisa gradativa comigo, mas agora que retomou ao normal, já voltou um pouco mas não voltou da mesma forma, voltou essa relação nossa mais de parceria, né? Então, eu acho que a tendência dentro da sucessão é isso, principalmente com pais jovens, né? Que meu pai também é jovem, então a gente tem essa relação de parceria que, né, se Deus quiser, vai durar muitos anos, né? Então eu acho que essa é uma questão também. A sucessão, ela, muitas vezes a gente pensa que o pai, enfim, a mãe, que é dono da propriedade, vai aposentar e os filhos vão entrar. Mas ela começa muito antes. Ela começa, né, no momento em que o filho começa a atuar dentro da propriedade. E aí aconteceu tudo isso, mas dentro do meu coração, aquela área da comunicação e do empreendedorismo também continuava ali acesa. E eu, né, depois daquele episódio de encontrar a Luana no mercado, a gente conversou sobre esse assunto, sobre interesse mútuo. E quando as coisas se acalmaram lá em casa, na fazenda, e eu senti que era o momento que eu tinha um espaço para dar início a algo meu. E também eu acho que depois de toda essa situação que eu vivi, eu comecei a pensar na vida. Pensar, poxa, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente realmente não sabe. A gente só sabe, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai embora. E que a gente tem nessa vida a oportunidade de fazer acontecer. E foi isso que eu resolvi fazer. Foi um dos motivos. Eu queria também, foi uma das razões que mais começou a martelar na minha cabeça que eu tinha que começar, porque eu passei por esse período onde eu tive que tomar a frente ali na fazenda, um período muito perdida, um período super conturbado, porque apesar de ser agrônoma e apesar de já estar ali trabalhando com meu pai desde que eu me formei, que fazia mais ou menos 2 anos, eu acho que eu estava formada, 2 anos e meio, eu achava que eu podia estar muito melhor preparada, né? Eu queria passar para as meninas
né, que estão também entrando no mercado de trabalho ou que vão suceder ali dentro das propriedades da família, dos negócios no agro, queria passar um pouco das coisas que fizeram diferença para mim ou que teriam feito diferença para mim naquele momento. Essa parte de conexão, da gente conversar com outras mulheres, que é algo que faltou muito para mim naquele momento, né? Conversar com alguém que tivesse passado por aquilo e me dar ali, que nem a gente sempre fala, o caminho das pedras, né? Também essa capacitação mais prática, mais direto ao ponto, menos teoria e mais... E aí, como que a gente faz? Como que faz de verdade? O passo a passo. E eu acho que uma inspiração também, de ver que alguém já passou por aquilo e alguém já conseguiu. Então eu também, deu certo, eu também sou capaz. E foi aí que eu falei com você. E você topou, e a gente começou a lapidar as possibilidades e chegou na AgroPink. Estamos hoje. Então, Paula, agora que o pessoal conhece um pouquinho da nossa história, da sua, da minha e como que nasceu a AgroPink, acho que agora é o momento da gente tirar as dúvidas que estão rondando por aí. A gente deixou aquela caixinha no nosso Instagram e nos enviaram algumas perguntas. E a primeira delas foi: qual o propósito de vocês com a AgroPink? Então, respondendo por nós duas, o propósito que eu e a Luana temos com a AgroPink é de impulsionar as mulheres do agro, focando naquelas que estão entrando no mercado de trabalho, porque a gente sabe que é um momento complicado, eu passei por isso na sucessão, a Luana também adentrando no mercado de trabalho, buscando o emprego dos sonhos. Então, a gente quer que vocês tenham uma transição mais leve, com mais direcionamento e com uma capacitação mais prática. Então, a segunda pergunta aqui: quais são os projetos da AgroPink? Então, pensando em capacitar essas pessoas que estão saindo agora da faculdade, entrando no mundo de trabalho, nós vamos ter o podcast e também vamos ter cursos que vão acontecer de forma presencial e também online, para impulsionar a carreira e motivar essas mulheres que estão saindo do ambiente acadêmico. Paula, e outra dúvida: como que vai funcionar o podcast? Bom, o podcast, inicialmente, ele vai acontecer de forma quinzenal. Os podcasts, eles não são ao vivo, justamente porque eu e a Luana, nós também temos os nossos trabalhos, eu na fazenda e a Luana na empresa de hortifruti que ela trabalha. A gente não tem como marcar ao vivo num dia à noite. A Luana mora lá no CADEF, na fazenda, na roça, e eu moro na roça em Brasília, e acaba que as convidadas do agro, elas também têm essa rotina ali muito dinâmica, então é difícil a gente ter um dia certo para gravar, né, ao vivo. Então a gente faz as gravações, geralmente acontecem aos fins de semana, e a gente sempre posta, né, 1 ou 2 dias antes no feed, anunciando quem será a convidada e abrindo espaço para vocês mandarem as dúvidas sobre elas na caixinha. E durante os podcasts a gente tem um quadro, uma hora do podcast onde a gente faz essas perguntas e elas respondem. A gente vai postar todas as quartas, quinzenalmente, nas quartas-feiras à noite. E a gente vai alternar entre 2 vertentes dos podcasts. A gente vai ter os podcasts que eles são de histórias inspiradoras, onde a gente vai trazer mulheres do agro que têm uma vivência ali, criaram uma história de superação, ou que criaram um negócio. Então a gente tem esses podcasts que são voltados para histórias, e nós temos também os podcasts que são voltados para as áreas de atuação do agro. Então nós também vamos chamar meninas que estão ali atuando em várias áreas do agro, para elas contarem como que é o dia a dia delas, como que é trabalhar com essa área. E eu acho que vai agregar muito para as meninas que estão na faculdade, que estão saindo, porque elas vão poder ver as possibilidades e vão se inspirar, né? Inclusive, nós estamos abertas a parcerias aqui no podcast. Se você tem uma empresa do agro que compra a nossa ideia, que acha que realmente nós temos ali princípios e valores que combinam com a empresa de vocês, nós estamos aí disponíveis para conversar e fazer uma parceria legal. E a última pergunta que a gente selecionou é: como estão sendo as gravações dos podcasts? Vou falar a verdade, hein, Conte Paula? a verdade, não esconda.
Então, nossas gravações estão acontecendo aqui, nesse ambiente, na nossa sala. O que a gente tá achando o máximo, porque ficou tão a nossa cara, ficou um ambiente acolhedor, eu acho que tá ótimo aqui na nossa sala. E nós contamos por detrás das câmeras com a Bianca, ela tem dado um suporte legal pra gente. E como não é algo que a gente é super expert no assunto, tá sendo um crescimento muito bom pra gente na área de comunicação. Nós somos novos nesse novo mundo. E dando. Tá tendo muito erro de gravação, gente. Pagando muito mico. Mas tá sendo uma experiência ótima, estamos crescendo muito dentro dessa área. E assim, principalmente pessoalmente, né, Paula? É muita troca de experiência, agrega demais pra gente. Com certeza. E assim, mesmo não estando perfeito, né, a gente não tem o aparato o audiovisual mais profissional. E a gente também não sabe apresentar o podcast profissionalmente, como vocês veem os grandes hosts nos podcasts famosos. Mas eu acho que a gente deu o primeiro passo, a gente está se divertindo e a gente está querendo trazer para vocês um conteúdo realmente interessante, realmente relevante para inspirar e capacitar vocês, mulheres do agro. E tem inclusive um livro que eu gosto muito, que eu já citei na nossa abertura na Agro Brasília, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E eu gosto desse livro porque ele fala que a coragem ela está totalmente relacionada à vulnerabilidade. A gente fica, nossa, aquela pessoa muito corajosa, a gente vê ela como uma pessoa assim totalmente destemida, que não tem medo de nada. Só que a coragem, na verdade, está em você se permitir ser vulnerável, se permitir errar, né? Se abrir a críticas, porque vai ter gente falando mal, vai ter gente criticando, mas se é o seu sonho, você tem que dar o primeiro passo e a gente nunca vai estar 100% preparado para nada. Não, e assim, essas pessoas que a gente tem uma admiração, em algum momento ela teve que iniciar. Sim. Então, em algum momento ela teve os mesmos medos que a gente. Nossa, Sim. o pessoal vai comentar, o que vão achar de mim? Então, o ponto é esse, você tem que começar, tem que iniciar algo. Sim, e é isso que a gente está fazendo, né? A gente está se permitindo ser vulneráveis, se permitindo errar e aprender. Então a gente teve ali o primeiro podcast que a gente já gravou com a Clevane e com a Mari, onde a gente ouviu o podcast, viu e já falou, meu Deus, a gente errou nisso, a gente errou naquilo, a gente tem que melhorar a tal ponto, a gente tem que apresentar de outra forma, a forma com que a gente fala, o nosso aparato ali de audiovisual, a gente também já foi pensando em correções e melhorias pra gente ir fazendo gradualmente. Mas é sobre você, né, dar o primeiro passo. E eu acho que foi um primeiro passo realmente muito significativo pra gente. E a gente, mesmo que tivesse saído tudo errado, e a gente falou isso, né, e não tivesse gravado nada e não tivesse filmado nada, já teria valido a pena, porque foi um momento tão legal com elas, a gente aprendeu tanta coisa. E a nossa troca também com mulheres fora do podcast, porque todo lugar que eu vou agora, dia de campo, ou ando por aí, eu encontro nas empresas, enfim, nas fazendas, mulheres que chegam pra mim e falam, nossa, Paula, que legal, eu vi que vocês estão fazendo, que dia que vai sair o podcast, que dia que vai sair. E já falam também, nossa, eu tô passando por esse problema, ou comigo também é assim, e já vem um ponto de conexão ali. Então pra gente tá sendo uma experiência extremamente rica, e a gente tá aqui para ajudar as mulheres, mas a gente também, eu acho que quem mais está aprendendo e ganhando com isso somos nós. Então, Paula, aproveitando o gancho sobre o livro, eu quero anunciar uma surpresa. Nós vamos fazer o lançamento do nosso Clube do Livro. Clube do Livro AgroPink. Acho que vai ser outra forma da gente ter uma troca bem legal com os nossos seguidores, com as pessoas que acompanham a gente. Com certeza, vai ser uma troca tanto do que a gente está aprendendo nos livros, né, que a gente vai focar a princípio em livros de desenvolvimento pessoal, liderança, né, mais nesse sentido, e também fazer amizade, fazer networking, que é aquele ponto que a gente falou que é tão relevante. Então, falando um pouco mais sobre como que vai acontecer o Clube do Livro, né? Bom, nós vamos disponibilizar para vocês um link no Instagram, e através desse link vocês vão ser direcionadas para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai ter o grupo do Clube do Livro,
Lá nós vamos passar ferramentas para que vocês consigam fixar melhor o conteúdo do livro, né? Fazer pequenos relatórios das frases mais impactantes, das coisas que vocês estão aprendendo durante a leitura. A gente vai ajudando e guiando vocês dentro do grupo também. A gente vai trocando ideia, né, nesse caminho aí da leitura. E quando chegar a um mês que a gente anunciou o primeiro livro, nós faremos uma videochamada em grupo e nós vamos ao vivo ali, né, na videochamada, discutir sobre o livro, né, trocar as nossas ideias, as coisas que a gente aprendeu, tomando um bom vinho rosé. A gente está indicando para vocês, dando a sugestão, que é uma coisa que a gente pensou que seria legal para ter um momento mais descontraído entre amigas. Então, nós vamos estar lá com o nosso vinho rosé. Você, né, se quiser também, ou se gostar de vinho, quiser tomar outra coisa, fique à vontade. Mas esse vai ser o símbolo do nosso Clube do Livro. Uma conversa entre amigas, né, algo descontraído e trazendo temas relevantes, não deixando de lado o conhecimento e o networking, que são, né, as bases ali da AgroPink. Paula, eu tenho certeza que o Clube do Livro vai ser um sucesso, eu já estou ansiosa. Eu também. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha história, a história da Paula e a história da AgroPink, que está só no início. Sim. Obrigada, gente, por terem escutado o nosso podcast. Sigam a gente nas redes sociais. O Instagram é agropink.oficial. E sigam também aqui no YouTube e no Spotify. É isso. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau! É isso aí! Tchim, tchim, que nós subimos o rosé. Só que não, água.